Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Bom dia, família Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria e conhecimento, mas também é o pão da vida, é o pão que alimenta o espírito. Dada a devida introdução, trago para vocês hoje leitura do livro de Atos, diretamente do livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. E sem mais delongas, com esse sol lindo nas minhas costas aqui, a bandeira do Pará acima, bora para a leitura. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Deste modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos que estavam na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, eis o espanto, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia mais ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda dos templos e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. E em verdade vos digo, meus irmãos, uma vez que você se colocar a serviço de Deus, o impossível acontece. Deus trabalha para que tudo aquilo que seja para Ele, fruto dele, perpetue. Mas ao mesmo tempo, nós temos o livre-arbítrio de escolher fazer isto ou não. Então, Ele não obriga ninguém a servi-lo, a trabalhar em prol de sua obra. Mas uma vez que nos colocamos em prol de sua obra, meus irmãos, estamos falando do Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Quando nos colocamos a trabalho dele, estamos falando do Criador de tudo isso aqui, ó. O Criador das águas, da natureza, das estrelas, do sol, da lua, dos céus, da terra, do oceano, o Criador de todas as coisas, meus irmãos. Quando nos colocamos a serviço do Criador de todas as coisas, adivinhe só, você tem todos os recursos ao seu dispor, você tem todos os recursos do universo para serem utilizados na obra, meus irmãos. Basta ter fé, confiar e dar o primeiro passo. Meus irmãos, uma vez que você tem fé e confia que o Pai proverá e faz a obra dele e marcha sentido a obra de Cristo, não tenha dúvida, o universo conspira a seu favor. O universo vai sim fazer de tudo para que não lhe falte nenhum tipo de recurso, mas nenhum tipo mesmo, que tudo seja suprido, pois o meu Deus é um Deus vivo e que dá vida em abundância, meus irmãos. Então, não se iluda com trabalhos mundanos, não se iluda com tarefas corriqueiras do dia a dia, profissões, serviços burocráticos, coisas deste mundo aqui, ó, que não servem de nada. É um propósito vazio. Aliás, nem tem propósito, né? É um sentido vazio. É pura e simplesmente, muitas vezes, medo. Medo. A gente se propõe a fazer diversas tarefas nesse mundo, mas na grande maioria das vezes, por medo, meus irmãos. Por receio. Medo de escassez, medo da morte, medo de faltar algo para nossos filhos, nossa família. Mas em verdade vos digo, tenha fé, confie e tenha todos os recursos do universo ao seu dispor, na palma de sua mão. Porque
graças a Yahushua HaMashiach, temos essa conexão com o Criador de todas as coisas, temos essa conexão com o Pai, e o Pai não deixa que nada lhe falte. Mas quando eu digo que você tem todos os recursos à sua mão, você não tem os recursos para ser snob, para competir com outras pessoas ou para fazer algo mesquinho. Você tem todos os recursos na sua mão para trazer o bem, para trazer justiça, para trazer equilíbrio para este universo, para trazer respeito, amabilidade, companheirismo. Esses são os frutos daquele que de fato serve a nosso Rei Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Continuando. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo o apedrejasse. Ou seja, mesmo vendo que os apóstolos estavam sendo apoiados por forças sobrenaturais, forças muito maiores do que qualquer força humana, algo extremamente grandioso, e que eles não estavam usando isso em prol de um projeto de poder, de conquistar uma nação, de manipular um pequeno grupo, como acontece em muitas igrejas hoje em dia. Não, eles estavam fazendo isso para levar o puro e simples evangelho, cru, sem iluminação, sem musiquinha de fundo, sem palco, sem artista fazendo show e palhaçada. Era ensinando o puro e simples evangelho, levando a palavra, e não lhes faltavam recursos, até mesmo quando tudo parecia impossível. Continuando, nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem, disse ele, e mesmo assim vocês enchem Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Hipócritas, ainda pagavam de mula, né, como a gente diz lá em Minas. Pagar de mula é a pessoa fazer algo e fingir que não sabe de nada. Ai, ainda acusa a gente da morte dele. Mas vocês mataram! Mas vocês foram lá e crucificaram o cara mais incrível que já pisou nessa terra. O filho do homem, o verdadeiro rei, o verdadeiro rei deste reino. Vocês foram lá e mataram e crucificaram ele sim. E agora quer pagar de mula? Quer fingir que não aconteceu nada pra cima dos apóstolos? Aí toma-lhe pedrada, né? Pedro e os apóstolos responderam na lata: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Ou seja, acima de qualquer lei, de qualquer constituição, em primeiro lugar, vem os mandamentos de Deus e todas as suas escrituras. Aquilo ali basta, irmãos, para vivermos em completa harmonia, para vivermos em perfeito equilíbrio, tanto com o meio em que vivemos, que é a natureza, o meio ambiente, quanto nossos irmãos, as pessoas as quais compartilhamos esta vida. As leis de Deus são perfeitas. O problema é que o ser humano tira elas para escanteio, não segue nenhuma delas e vem com a Constituição fajuta, querendo empurrar a goela abaixo das pessoas 1 milhão de leis burocráticas que não valem de nada, uma vez que já temos a lei perfeita aqui conosco. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Ou seja, toda a obra de Cristo foi para o seu arrependimento, para o meu arrependimento, para o arrependimento de todos. Se você não se atentou para o desequilíbrio que a cultura desse mundo tem levado a gente, meu irmão, é hora de despertar. Acorda tu que dormes, olhe ao seu redor e comece a praticar, meus irmãos. Comece a praticar, leve para a prática. Uma vida cristã não é uma vida de leitura e teoria, é uma vida de prática, no dia a dia. Somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles a quem ele... Somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Assim é o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, essa ferramenta incrível deste universo, essa energia espiritual que nos provê na hora em que mais precisamos, que nos dá o discernimento na hora em que necessitamos, que traz o recurso na hora em que precisamos. Ele é dado a quem?
a quem obedece a Deus. Se temos que obedecer a Deus é porque existe uma lei. Perfeito, meus irmãos. Logo, devemos estudar, meditar e aplicar esta lei. Eu falo isso sempre em todo vídeo. Todo vídeo eu repito, a lei vigora, a lei é necessária. Deus diz, eu dou o Espírito Santo àquele que me obedece. Quem obedece a Deus, obedece o quê? Obedece a lei, meus irmãos. É óbvio, porque aquele que de fato tem fé, aquele que de fato acredita em Jesus Cristo, copia a vida dele. E ele foi fiel à lei. E uma vez que queremos ser copiadores de Cristo, queremos ser assim como ele foi, queremos ser como ele, queremos crescer em espírito, então devemos procurar aquilo que nos aprimora em espírito. E o que nos aprimora em espírito são as instruções perfeitas de Deus, que estão todas aqui, ó, na Bíblia. E assista esse vídeo até o final, e eu vou dar 3 dicas para vocês levar para sua vida de uma vez por todas a verdadeira matemática do universo, a verdadeira matemática de Deus. Continuando. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Da mesma forma que muitos hoje, nos dias de hoje, quando eu vou nas igrejas, quando eu vou em determinados lugares e começo a falar da lei, começo a falar da Bíblia, começo a trazer as verdades bíblicas à tona, trazer para a superfície, muitos se enfurecem igualzinho os romanos, quando os apóstolos começaram a ensinar a lei aos demais, quando os apóstolos começaram a ensinar todas as escrituras sagradas a todo aquele que se interessava, a todo aquele que tinha fé. Os que mandavam na época, os manda-chuvas, aqueles que eram os opressores, aqueles que trabalhavam para os opressores, eles ficavam o quê? Ficavam no ódio, ficavam com raiva, partiam para cima, iam para a ignorância. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a estes homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirma ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo dispersou. Portanto, meu conselho é: deixem estes homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Ou seja, meus irmãos, ele claramente usou a lógica naquele momento, totalmente contrário dos seus colegas e parceiros que estavam tomados pelo ódio, pela ganância e a vontade de poder. Pela lógica, ele falou: assim como todos os outros falsos líderes que apareceram, as multidões se dispersaram após sua morte, seria com Jesus se ele fosse falso. Mas o que acontece é o contrário, né? Porque eles foram perseguidos, todos os seus seguidores foram mortos, torturados, e ainda assim a igreja prevaleceu. A igreja de Cristo persistiu até que no ano 300 depois de Cristo, Constantino percebeu que não adiantava lutar. Quanto mais lutava contra, mais os cristãos se multiplicavam, porque a mensagem é viva, o Deus é vivo, a mensagem prospera e é latente no coração daquele que tem a humildade de enxergar e falar: peraí, acho que eu estava errado, acho que eu estava agindo meio em desequilíbrio aqui com o universo. Isso faz muito sentido o que eles estão falando, vamos dar ouvido. Uma vez que a mensagem chegou a ouvidos de vários, e vários perceberam a veracidade dela, meus irmãos, o movimento só cresceu. Cada vez mais foi se expandindo, até que Roma fez o quê? Já que a gente não pode ir contra eles, vamos fazer o quê? Vamos fingir que nos juntamos a ele. Porém, Roma era extremamente astuta. Roma tinha serviços de inteligência pique Estados Unidos e Rússia nos dias de hoje, meus irmãos. Se hoje tivemos KGB, CIA, não se engane, na Roma antiga já havia isso. Não existe nada de novo embaixo do sol. As sociedades pré-diluvianas, meus irmãos,
eram mais desenvolvidas e mais estruturadas do que a que temos hoje. Então não existe nada de novo. Tudo isso já aconteceu também várias vezes em vários governos, através de agências de governos e grupos especializados, o governo vigente manipular a população. E assim foi feito com Constantino e a Igreja Apostólica Católica Romana, que se tornou a grande prostituta. Mas isso fica para um outro vídeo. Continuando. Portanto, meu conselho é: deixem estes homens em paz e os soltem. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falasse o nome de Jesus e por fim os soltaram. Ou seja, você vê que a raiva contida prosperou ali neles, eles mesmo falando, não, vamos soltar eles, que se forem falsos, eles vão se desunir e o movimento vai acabar. Mas antes desce o chicote no lombo deles, ou seja, estavam tomados pela raiva, não conseguiam enxergar a realidade, mesmo que essa fosse colocada em sua fuça, na frente dos olhos deles, embaixo dos narizes deles. Continuando. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar as palavras de Jesus Cristo. Ou seja, de nada adiantou a opressão do inimigo. Pelo contrário, Deus os encorajou, Deus motivou mais ainda eles, e esses são os frutos do Espírito Santo, meus irmãos. Não é tristeza, não é depressão, não é castigo, não é lamúria. Quando você se arrepende de fato e o Espírito Santo invade seu coração, você sente alegria em levar a palavra. Você vai sentir alegria se alguém te oprimir por conta da palavra, porque você vai lembrar da promessa de Cristo, que aqueles que forem oprimidos ou torturados, presos, mortos, por levar a verdade, por levar a palavra, grande será o seu galardão na Jerusalém celestial. Então, meus irmãos, você vê que isso só encorajou mais os apóstolos, porque depois disso eles continuaram a pregar cada vez mais e, ao mesmo tempo, acabaram de sair dali, eles estavam tristes porque levaram, meus irmãos, eles tomaram chibatadas. Os chicotes daquela época que era para açoitar, cravava na pele e arrancava o couro. Não era um chicotinho de brincadeira, era um castigo violento, uma tortura séria. E eles saíram como dessa tortura? Eles saíram alegres, meus irmãos, eles saíram rindo. Você não quer esse nível de dopamina, serotonina na sua mente? Você não quer esses níveis de hormônio extremamente equilibrados, balanceados, agindo no seu máximo potencial, onde tudo aquilo que você faz para Cristo, ele tem sentido dentro do universo, te conecta com diversas coisas que estão caminhando dentro do universo, vários processos que estão andando dentro deste universo, estão crescendo e evoluindo. Uma vez que você age em harmonia com o universo, levando a palavra de Cristo, pode ter certeza, não só aparecerão recursos ao seu redor para te auxiliar, mas também aparecerão recursos internos, coragem, alegria, ânimo, disposição. Se você está aí hoje, desanimado, deitado, caído no sofá de casa, imerso num monte de conforto, mas sem motivação nenhuma para a vida, saiba, meu irmão, saiba que você com certeza tem um grande chamado com Deus, só não percebeu ainda, está desatento para a sua verdadeira função. Em verdade vos digo, pega agora a Bíblia, busque quais são os seus talentos, qual é a sua função nesse universo e trabalhe para Cristo. E como prometido, eu quero trazer para vocês agora 3 dicas que vão ajudar grandiosamente nessa busca de autodescoberta, de autoconhecimento de cada um em Cristo. Porque apesar desta busca trazer um tesouro individual com cada um tem uma jornada única dentro deste universo, há certos parâmetros, certos padrões, certas dicas que eu posso dar para vocês que vai ajudar neste processo. A primeira, toda manhã é sagrada. Toda manhã é sagrada. Aproveite as partes da manhã de seu dia
para ter bons hábitos, para começar o dia da melhor maneira possível, Coloque um salmo para ouvir, para te dar aquela motivada, faça exercícios, tome um café da manhã que seja nutritivo e saudável, pratique, tenha o hábito de praticar sempre exercícios físicos. Pela manhã é maravilhoso, seguido de meditação, meus irmãos, é valiosíssimo. Mas isso é só a primeira dica. Aproveite bem as suas manhãs. As manhãs são sagradas. Primeira dica. Segunda dica. Tire um momento do seu dia. Pode ser 1 minuto. 2, melhor ainda. 10, maravilhoso. Não importa quanto. Mas tire um momento do seu dia para ler a Bíblia. Para pegar este livro sagrado e ler, meu irmão. Leia. Medite na palavra. Pelo menos 1 minutinho por dia, mas faça isso todos os dias. Segunda dica. Terceira dica agora. Essa vida cristã, a qual estamos buscando, meus irmãos, ela é uma vida prática. Então, a partir do momento que você entrar nesse ciclo de boas práticas, qualidade de vida, amém, se você já estiver nessas boas práticas, assim seja, assim será. Comece a fazer a leitura. Uma vez que você está em boas práticas, cuidando da sua saúde, cuidando do seu templo, fazendo uma leitura e uma meditação diária no manual da vida, nas escrituras sagradas. Terceira dica, leve para o campo, vá para a prática, skin the game, pele no jogo, coloque a sua pele para jogo, vá para o campo, dissemine a palavra, faça todas os exemplos que Jesus dá através da sua vida, através das vidas dos apóstolos, faça, pratique, experimente naquele momento de caos, naquele momento de aflição, lembrar de todos aqueles mandamentos e citações na qual você meditou e colocá-las em prática no momento do caos, no momento do conflito, no momento da necessidade. Meus irmãos, essas são as palavras de hoje, daqui do seu irmão barbudo, direto da Amazônia, trazendo essas palavras que eu espero do fundo do meu coração que também possa ter alcançado o teu coração. Então, lembre-se sempre, o Criador de todas as coisas, este que nos deu a vida, este que nos colocou neste mundo incrível, que nos colocou neste lugar maravilhoso que é a criação dele. Que tenhamos honra, que tenhamos sabedoria, que saibamos aproveitar cada vez mais, tudo que ele criou para nós. A melhor forma de aproveitar tudo que ele criou para nós é trazendo para a nossa vida toda a sua matemática, toda a sua sabedoria. Por hoje é isso, meus irmãos. Curtam este pôr do sol. E é só o começo, família. Tamo junto.